E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe Cruzati, vamos começar mais um vídeo. Hoje um tema um pouco diferente em relação ao que a gente está vendo na grande mídia. Bem superficialmente, passar para vocês o que eu penso sobre o futuro da sociedade, principalmente aqui no Brasil, depois que essa crise passar. Então veja o vídeo até o final, que são 3 situações, 3 pontos que, ao meu ver, um leva ao outro, que eu imagino que vai acontecer conosco. Se você, nessa quarentena, tiver tempo para pensar sobre isso, depois deixa o seu comentário aqui no vídeo. E também, depois que essa pandemia passar, quando a gente superar essa fase, a gente deve talvez voltar ao tema desse vídeo para ver se essa análise, não é uma previsão, é uma análise sobre o que pode acontecer, realmente vai acontecer. Então, o primeiro ponto, a primeira situação é a discussão que as pessoas fazem, a análise que se vê hoje sobre o Estado mínimo. As pessoas pedem que a participação do Estado como governo, seja na esfera federal, estadual ou municipal, ela seja a mínima possível. Então, nessa visão, a gente observa que seria apenas numa situação regulatória e de diretrizes. Então, ele não interferiria na economia, nem na relação de consumo, seja na parte de saúde, educação, serviços e comércio. Ficaria provavelmente detido na parte legalista, de legislação, e na parte judiciária. Então seria mais um controle apenas do Estado, e não essa participação ativa que a gente vê hoje. Isso é uma situação que a gente deve abrir uma discussão bem maior depois que essa crise passar. Porque o questionamento que já estão levantando em alguns meios de comunicação, em alguns estudiosos, é que sem a intervenção do Estado, a iniciativa privada não ia segurar a bronca, não ia suportar essa crise, porque uma coisa que a gente aprendeu com a democracia e o capitalismo caminhando juntos é que a hora que a água sobe é cada um por si. Então a gente tem visto isso em algumas coisas pontuais, é claro, outras empresas ajudam e tal, mas sem a intervenção do Estado neste caso seria muito difícil a situação do país como um todo, ou melhor, mais difícil ainda. E esse ponto leva ao segundo. Por isso que um encadeia o outro, fica até o terceiro, você vai ver. A situação que a gente enfrenta, principalmente no nosso país, sobre a educação e a saúde. Esses temas estão ligados demais. A pesquisa, que é desde a educação básica até a pesquisa avançada, ela tem que ser incentivada e a gente não viu isso acontecendo nas últimas décadas, ou desde 1500, na verdade. Então a gente vê que a participação da educação como prioridade das pautas governistas no Brasil, ela sempre deixou a desejar. E isso sempre a gente ouve falar, não funciona, a educação não leva a nada, o país poderia ter um campo de pesquisa muito maior, um respeito muito maior, um investimento muito maior também na educação, e isso não acontece. Logo, a pesquisa em níveis baixos, os investimentos na educação em níveis baixos, faz com que a gente tenha uma baixa qualidade de profissionais em todas as áreas, e também na saúde, que é um tema que está ligado a por este fato, pela educação, mas também porque ela está sucateada da mesma situação. A gente tem o SUS, coisa que outros países não têm, é um modelo muito próximo do que é proposto no Reino Unido, mais especificamente na Inglaterra. Então a gente tentou implementar isso aqui no país e é um fracasso, né? Como a gente pode ver, funciona mal e porcamente. Então, não pelos profissionais. Inclusive, um beijo para minha mãe, que é profissional de saúde, e que eu não a vejo já fazem 13 dias, mais ou menos. Então, tem muita gente que está nessa situação, a gente depende deles, não é isso que eu estou dizendo. O investimento sempre foi baixo demais. O dinheiro foi mal gasto também. O que já foi gasto foi mal gasto. Então, os profissionais não são valorizados e a estrutura é fraca. Então, isso nos leva ao terceiro ponto. Depois dessa crise, que ela passar, e falando exatamente desse ano, a gente tem a eleição
municipal nesse ano, é isso, né? Então, eu acredito, sinceramente, aí saindo fora dessa análise que eu estou fazendo só por um instante, eu acredito, sinceramente, que a eleição desse ano está ameaçada. A gente vai ter um problema sério de execução do cronograma. Mas, o terceiro ponto, que é o que vem lá do primeiro, do segundo ponto que a gente já falou, então recapitulando, Estado mínimo, saúde e educação, agora a gente parte para a parte política. Depois que essa crise passar, a nossa visão, a nossa participação como sociedade na política vai mudar completamente. Então, o âmbito político no Brasil, a discussão política, seja ela no âmbito eleitoral, seja ela no âmbito de ativismos como cidadão, né, como cidadãos, a gente vai ter um problema muito diferente para enfrentar daqui para frente, que é uma sociedade totalmente diferente, traumatizada com o que aconteceu, e as cobranças que a gente vai fazer para o poder público vão ser tão grandes que o processo eleitoral vai ser completamente diferente. Nós vamos cobrar diferente dos nossos políticos, nós vamos participar de forma diferente de hoje, isso é certeza. Eu não sei quem vai ganhar, eu não sei como é que vai ser, não é isso que eu estou trazendo aqui. A discussão ainda é superficial, o que eu estou dizendo aqui é superficial, a gente não tem como fazer uma previsão tão profunda do que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, já mudou a nossa concepção de o que nós precisamos para a saúde, o que nós precisamos para a educação e o que nós precisamos dos nossos líderes. Então, esses são os 3 pontos que eu gostaria de abordar nesse vídeo. Eu agradeço demais se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se inscreve aqui no canal, o meu nome é Felipe Cruzati e até a próxima.